Hoje vamos falar sobre algo que muita gente já imaginava, mas que só agora foi finalmente confirmado. Aos 33 anos, Demet Demir decidiu abrir o jogo e revelar aquilo que tantos fãs suspeitavam há muito tempo. Esta revelação está gerando muita conversa e pode mudar a forma como muitos veem na sua trajetória. Por isso, antes de começarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos entender o que realmente está por trás desta admissão surpreendente. Demet Özdemir nasceu em 26 de fevereiro de 1992 na cidade de İzmit, localizada na província turca de Kocaeli. Era a filha mais nova de 3 irmãos e cresceu ao lado de Volkan e Derya, sempre acompanhando os passos deles e observando o mundo com a curiosidade típica da caçula. Seus pais, Aysen Sener e Sinan Özdemir, formavam uma família comum, cheia de rotina, histórias e desafios diários. Entretanto, essa estrutura mudou cedo na vida de Demet. Quando ela tinha apenas 7 anos, seus pais se divorciaram. E esse episódio marcou profundamente sua infância. A separação trouxe incertezas, mudanças e uma nova realidade que ela precisou aceitar antes mesmo de compreender completamente o que acontecia. Após o divórcio, Demet se mudou com a mãe e os irmãos para Istambul. A cidade, enorme e cheia de ritmos rápidos, contrastava com a vida anterior que levavam em İzmit. Para uma criança tão jovem, adaptar-se significava aprender a lidar com novas escolas, novos ambientes e a ausência da convivência diária com o pai. Ao mesmo tempo, a mudança expandiu seus horizontes e colocou Demet diante de possibilidades que mais tarde fariam diferença em sua trajetória artística. A família materna de Demet também carregava uma história marcada por deslocamentos. Sua avó era integrante da minoria turca da Bulgária e emigrou para a Turquia levando parte da família. Mais tarde, seguiu para a Alemanha em busca de novas oportunidades. Essa vivência de migrações constantes e reconstruções influenciou a maneira como Demet compreendia a adaptação e resiliência. Crescer ouvindo histórias de coragem e reinício ajudou a moldar seu olhar sobre a vida. Foi ainda na juventude que Demet descobriu seu talento natural para a dança. Ela não tratava a dança como simples hobby, era algo que a movia de forma profunda, uma forma de expressão que unia liberdade e disciplina. Com dedicação, ela começou a participar de projetos profissionais. Trabalhou como dançarina de apoio da cantora Bengü, uma experiência que lhe ensinou sobre coordenação, trabalho em equipe e responsabilidade diante de plateias reais. Também integrou o grupo Efes Kızları, conhecido por suas coreografias cheias de energia e apresentações marcantes em grandes eventos. A dança abriu portas importantes, mas também despertou novas curiosidades. Aos poucos, Demet passou a se interessar por atuação. A ideia de interpretar personagens a fascinava tanto quanto a dança, e ela decidiu explorar esse universo. Começou a frequentar cursos e aulas de teatro, aprendendo sobre expressão corporal, postura, respiração e emoção. Cada exercício era uma descoberta. Cada cena estudada mostrava que ela poderia ir além do palco da dança. A transição entre dançarina e atriz não foi resultado de um impulso repentino. Foi um processo consciente de crescimento. Demet estava determinada a desenvolver sua capacidade artística e buscava por caminhos que lhe permitissem evoluir continuamente. Esse período inicial, marcado por mudanças familiares, adaptações e o despertar da vocação artística, construiu a base de tudo o que viria depois. A sua história estava apenas começando, e os primeiros passos já anunciavam a força e a dedicação que definiriam sua carreira nos anos seguintes. A mudança de Demet Özdemir da dança para a atuação não aconteceu por acaso. Depois de anos dedicando horas a ensaios, a apresentações e projetos profissionais, ela começou a perceber que seu potencial artístico podia ir muito além dos palcos de dança. A curiosidade sobre o universo da interpretação cresceu naturalmente, acompanhada pela vontade de contar histórias e explorar emoções de maneiras diferentes. Enquanto muitas jovens enfrentam dúvidas sobre o futuro, Demet parecia ter clareza sobre o caminho que desejava construir.
Antes de entrar totalmente na televisão, ela participou de videoclipes, como o da música A Tess Et Un Nut, onde sua presença chamou a atenção por sua desenvoltura diante das câmeras. Esses primeiros trabalhos funcionaram como uma ponte entre a carreira de dançarina e a futura carreira de atriz. Era como se cada pequena experiência alimentasse um passo maior, preparando o terreno para oportunidades que mudariam sua vida. O grande salto aconteceu em 2013, quando Demet conseguiu seu primeiro papel de destaque na série Sana Bir Sirvereceğim, exibida pelo canal turco Fox. Ela interpretou Aylin, uma jovem com habilidades especiais, personagem que exigia expressão emocional, sensibilidade e responsabilidade. A série, voltada para um público jovem, apresentou Demet ao universo televisivo de forma intensa. Trabalhar diariamente com equipe, elenco, roteiro e direção ampliou sua compreensão sobre o ofício e lhe ofereceu bases sólidas para continuar crescendo. Com o sucesso inicial, novas propostas surgiram. Em 2015, Demet interpretou Asli Kowser na série romântica Çile Kokusu, uma produção leve e divertida que alcançou boa recepção do público. Esse papel consolidou sua imagem como atriz capaz de atuar em histórias românticas e juvenis, gênero bastante popular na Turquia. Sua presença natural na tela, combinada com carisma e expressividade, conquistou espectadores e abriu portas para projetos maiores. Mas o momento que realmente transformou sua carreira veio entre 2018 e 2019, quando ela assumiu o papel de Sanan Aydan na série Erkenci Kız, conhecida internacionalmente como Daydreamer. A produção alcançou enorme audiência dentro e fora da Turquia, tornando-se um fenômeno em vários países. A química intensa entre Demet e seu colega de cena, Can Yaman, ajudou a impulsionar ainda mais o sucesso da série. O público se conectou com a leveza da personagem e com o talento de Demet para equilibrar humor, emoção e espontaneidade. Seu desempenho foi tão marcante que ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Murex d'Or em 2019, um reconhecimento internacional que evidenciou seu talento e seu impacto na indústria do entretenimento. A partir desse momento, Demet passou a ser vista não apenas como uma jovem atriz promissora, mas como uma artista completa, capaz de assumir papéis diferentes, entregar performances consistentes e atrair grande atenção midiática. A ascensão profissional de Demet não foi fruto de sorte. Foi resultado de dedicação, estudo e coragem para se reinventar. Cada projeto representou um passo firme em direção ao sucesso. E embora essa fase de crescimento acelerado tenha trazido visibilidade e conquistas, também abriu caminho para novos desafios, que surgiriam justamente no momento em que sua carreira parecia mais sólida. Após o enorme impacto que Demet Özdemir alcançou com a personagem Sanem Aydan em Erkenci Kız, sua carreira entrou em uma fase em que novos desafios começaram a surgir. O sucesso mundial trouxe reconhecimento, mas também gerou expectativas que poderiam limitar seus próximos passos. Muitos atores que brilham em comédias românticas acabam sendo vistos apenas dentro desse gênero, o que pode restringir oportunidades futuras. Demet tinha consciência disso e sabia que, para continuar crescendo profissionalmente, precisaria mostrar versatilidade. A busca por papéis mais dramáticos se tornou uma prioridade. Demet não queria ser lembrada somente como uma atriz capaz de fazer rir ou encantar em histórias leves. Por isso, ela passou a escolher projetos que exigiam profundidade emocional, complexidade psicológica e temas mais sérios. A virada aconteceu com a série Dördüncü Ev Kaderindi, exibida entre 2019 e 2021, na qual interpretou Zeynep Göksu. A produção abordava temas delicados, como violência doméstica, traumas de infância e conflitos familiares. A personagem exigia da atriz um tipo de entrega completamente diferente daquele visto em suas obras anteriores. As cenas carregadas de emoção, os diálogos intensos e o ritmo dramático da série representaram um novo tipo de exigência artística. Demet mergulhou nesse universo com seriedade, estudando o perfil da personagem e buscando compreender profundamente as motivações de Zeynep. Essa preparação demonstrou seu compromisso em se renovar e se desafiar. O período de transição, porém, não foi simples.
Mudar de gênero artístico sempre envolve risco. Parte do público acostumado com sua imagem leve e alegre talvez não estivesse preparada para vê-la em histórias pesadas. Além disso, o mercado televisivo turco é competitivo e altamente observador. Cada nova escolha pode influenciar diretamente a recepção da crítica, dos fãs e das emissoras. Ainda assim, Demet tomou a decisão de avançar com coragem, confiando em sua capacidade de adaptação. Mesmo sem um registro público claro de fracassos ou grandes polêmicas envolvendo sua carreira durante essa fase, é possível perceber que esse momento representou uma etapa de amadurecimento. A transição não foi marcada por quedas evidentes, mas sim por ajustes internos, reflexões e decisões estratégicas. Toda mudança exige cuidado, e Demet mostrou habilidade em navegar entre diferentes estilos de atuação, sem perder sua identidade artística. Essa busca por novos desafios também ampliou a percepção que o público tinha sobre ela. Em vez de ser vista apenas como uma estrela de romances televisivos, passou a ser reconhecida como uma atriz completa, capaz de lidar com papéis fortes e emocionalmente exigentes. A experiência em Dogtugun, Ev Kaderendir, reforçou essa imagem e abriu novas possibilidades para sua carreira. A fase de reavaliação profissional marcou um ponto crucial em sua trajetória. Foi um período em que Demet precisou olhar para si mesma, revisar o que já havia conquistado e decidir que caminho queria trilhar dali em diante. A necessidade de crescer, inovar e evitar rótulos tornou esse momento fundamental. E embora representasse desafios, também preparou o terreno para escolhas que influenciariam os seus próximos projetos e a forma como continuaria a construir sua presença no mundo artístico. A fama trouxe para Demet não apenas reconhecimento, mas também uma forte exposição pública. Conforme seus trabalhos alcançaram sucesso internacional, seu nome passou a circular com frequência em sites de entretenimento, revistas e programas de TV. A imagem de Demet, marcada por beleza, carisma e talento, chamou a atenção de forma ainda mais intensa quando ela protagonizou Erkendi Kus, série que se tornou um fenômeno mundial. A partir desse momento, sua vida passou a ser observada de perto, gerando comentários, suposições e análises constantes. Essa exposição, porém, não veio sem desafios. A relação profissional entre Demet e Can Yaman gerou uma das maiores ondas de especulações sobre sua vida pessoal. O público se encantou com a química dos personagens e, a partir disso, criou teorias sobre um possível romance fora das telas. Mesmo que ambos repetissem em entrevistas que eram apenas parceiros de trabalho, os rumores continuaram circulando com força. A mídia, sempre em busca de atenção, alimentava a curiosidade do público com manchetes e insinuações sobre o assunto. Lidar com esse tipo de comentário exigiu maturidade de Demet. Ela compreendia que a linha entre ficção e realidade é frequentemente distorcida pelo público, especialmente quando uma produção faz tanto sucesso. Ainda assim, sabia que precisava manter distância entre sua vida pessoal e a vida dos personagens. Sua postura sempre foi centrada na ideia de proteger sua privacidade e não permitir que rumores interferissem na percepção de seu trabalho. A ausência de grandes escândalos públicos ao longo de sua carreira reforça que Demet soube administrar bem a própria imagem. Em um ambiente em que uma simples postagem pode gerar interpretações precipitadas, manter uma reputação sólida é um desafio considerável. Muitas artistas enfrentam dificuldades em controlar a narrativa ao redor de suas vidas, mas Demet escolheu agir com prudência, seletividade e foco no profissionalismo. A atenção internacional aumentou ainda mais a responsabilidade sobre sua postura pública. Quando uma carreira ultrapassa as fronteiras do país de origem, tudo ganha outra dimensão. Comentários, entrevistas, aparições e até ausências passam a ser observados por fãs de diferentes culturas. Para Demet, isso significou adotar ainda mais cuidado na maneira como se apresentava e no que compartilhava. Esse comportamento não era sinal de medo, mas sim de compreensão sobre o impacto de suas escolhas. Ao longo dos anos, ela deixou claro que seu foco principal era o trabalho. Mesmo diante de rumores ou comentários insistentes, Demet procurou direcionar a atenção para os seus projetos, deixando sua vida pessoal fora do centro das discussões. Esta postura ajudou a manter a imagem de uma artista comprometida com o que faz, capaz de separar sua identidade real da imagem criada pelos personagens.
A gestão da exposição pública, portanto, tornou-se parte fundamental de sua trajetória. Saber o que mostrar, o que preservar e como reagir diante de especulações é um trabalho constante. E Demet demonstrou habilidade para manter equilíbrio, mesmo quando a pressão aumentava. A forma como enfrentou esses desafios preparou o terreno para fases ainda mais complexas, que envolveriam não apenas sua vida pública, mas também seus relacionamentos e escolhas pessoais. A parceria entre Demet Özdemir e Can Can começou em 2018, quando os dois assumiram os papéis principais na série Erken de Kuz. O trabalho exigia convivência diária, longas horas de gravação e uma sintonia que fosse convincente na tela. Com o tempo, essa proximidade profissional gerou um vínculo artístico sólido e admirado pelo público. A química entre os personagens era tão forte que rapidamente se tornou um dos elementos mais comentados da série, dando aos dois atores destaque internacional e um fluxo constante de elogios. O sucesso da dupla nas telas alimentou especulações sobre um possível romance fora do estúdio. A mídia turquesa, sempre atenta às conexões entre protagonistas, passou a acompanhar cada detalhe que envolvia os dois. Fãs criaram teorias, coletaram sinais e alimentaram a ideia de que a parceria fictícia teria ultrapassado os limites da narrativa. Para Demet, lidar com essa onda de interpretações não foi simples. Enquanto desempenhava seu papel com dedicação, precisava também separar sua imagem real da personagem que o público tanto amava. Mesmo que nunca houvesse confirmação de um relacionamento amoroso entre ela e Can Can, o impacto emocional da parceria foi significativo. Trabalhar com intensidade, vivenciar histórias românticas e representar sentimentos complexos gera um tipo de conexão que, de alguma forma, influencia a vida de qualquer artista. Para Demet, esse período trouxe reconhecimento mundial, mas também exigiu cuidado com sua privacidade. Ela precisava garantir que sua identidade não fosse reduzida apenas à de uma metade perfeita de um casal fictício. Além da exposição provocada pelo sucesso da série, havia também a pressão da atenção global. Fãs de diferentes países comentavam cada foto, cada entrevista e cada aparição pública dos dois. Esse contexto exigiu que Demet fortalecesse seus limites pessoais, buscando sempre separar seu envolvimento profissional da imagem que o público construía. O processo de manter equilíbrio emocional diante dessas expectativas trouxe maturidade e compreensão do que significava ser uma figura pública tão observada. A vida pessoal de Demet seguiu caminhos diferentes daqueles imaginados pelos admiradores da dupla. Em 2022, ela se casou com o cantor e ator Oğuzhan Koç em uma cerimônia realizada em 28 de agosto. O casamento ganhou destaque na mídia e foi visto como um novo capítulo na vida da atriz. No entanto, a união durou pouco. Após 8 meses, o casal decidiu se separar e o divórcio foi concluído em 8 de maio de 2023. A decisão foi tratada com respeito por ambas as partes e Demet manteve sua postura discreta, evitando transformar o momento em um espetáculo público. Durante essa fase, a presença da mãe e dos irmãos foi fundamental. A relação próxima que mantém com a família lhe serviu de suporte emocional e como base para decisões pessoais. Entre altos e baixos, Demet demonstrou que, apesar da fama, busca preservar sua intimidade e seguir escolhas alinhadas com o seu bem-estar. Esse comportamento equilibrado ajudou a fortalecer sua imagem como uma profissional dedicada e uma mulher consciente de suas prioridades, preparando o terreno para novos desafios e caminhos que ainda estavam por vir. A rotina de uma atriz com projeção internacional exige muito mais do que talento e dedicação. Para Demet Özdemir, manter-se saudável física e emocionalmente sempre foi parte essencial da sua carreira. Embora não existam registros públicos de doenças graves ou longos períodos de hospitalização, ela própria já mencionou em entrevistas que o trabalho intenso pede disciplina, preparo físico e um cuidado constante com o corpo. A dança, que esteve presente desde a sua juventude, ajudou a desenvolver resistência e consciência corporal, características que continuam úteis em seus projetos atuais. A pressão da indústria do entretenimento é uma realidade que acompanha artistas do mundo inteiro. Gravações que começam cedo e terminam tarde, mudanças de roteiro, viagens frequentes e a necessidade de estar sempre presente e disposta podem desgastar até os profissionais mais experientes. No caso de Demet, essa rotina acelerada exige que ela organize seus dias de forma cuidadosa, equilibrando compromissos e momentos de descanso. Em produções longas, especialmente nas séries turcas conhecidas por episódios extensos, o ritmo pode se tornar ainda mais intenso.
Além do esforço físico, existe a carga emocional. Viver personagens marcados por conflitos, dramas e emoções profundas exige preparação psicológica. Em projetos como o Doldugun Evi Kaderindir, o contato com temas sensíveis como violência doméstica e traumas familiares exigiu que Demet tivesse cuidado redobrado para não carregar as tensões da personagem para sua vida pessoal. A capacidade de separar o próprio sentimento do sentimento da personagem é uma habilidade desenvolvida com o tempo, e Demet parece lidar com isso com bastante responsabilidade. Outro aspecto fundamental em sua vida é a adoção de práticas de autocuidado. Embora não detalhe rotinas específicas, é possível observar que ela mantém uma postura consciente diante do bem-estar. A alimentação equilibrada, o treinamento físico e a busca por momentos de tranquilidade aparecem como elementos constantes em sua rotina. Não se trata apenas de estética, mas também de saúde, energia e equilíbrio emocional diante das demandas profissionais. A fama internacional trouxe novas camadas de pressão. Estar sempre em evidência significa lidar com comparações, críticas, expectativas e opiniões vindas de várias partes do mundo. Para muitos artistas, isso gera ansiedade e insegurança. Demet, no entanto, parece tratar essa exposição com serenidade. Evita entrar em conflitos públicos, mantém um perfil discreto e foca no trabalho, demonstrando maturidade para lidar com a visibilidade. Essa postura ajuda a preservar sua saúde mental e a reduzir impactos negativos da exposição excessiva. O ambiente profissional também influencia seu bem-estar. Gravar em locais diferentes, trabalhar com equipes diversas e enfrentar cronogramas intensos exige adaptação constante. A capacidade de se ajustar a novas situações se tornou uma característica marcante em sua trajetória. Demet mostra que, além de talento, sua carreira é sustentada por disciplina, força emocional e consciência dos seus limites. Com isso, o cuidado com a saúde e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se tornam parte essencial do caminho que ela escolheu trilhar. E à medida que sua carreira avança, novas demandas surgem, exigindo ainda mais serenidade, foco e cuidado consigo mesma. A trajetória de Demet Özdemir sempre esteve ligada ao movimento. No início, esse movimento vinha da dança, que moldou seu corpo, sua postura e sua forma de se expressar. Com o tempo, porém, a dança deixou de ser seu principal caminho, abrindo espaço para a atuação. Essa transição exigiu uma série de mudanças físicas e profissionais que marcaram sua evolução artística. Ser uma estrela de televisão envolve muito mais do que interpretar um papel. Exige preparo, presença e uma imagem que acompanha a identidade que o público vê na tela. Quando deixou de ser apenas dançarina para se dedicar à atuação, Demet precisou adaptar sua forma de se movimentar. A linguagem corporal da dança é expansiva, cheia de energia e marcada por gestos amplos, enquanto a atuação para a câmera pede naturalidade, sutileza e controle. Esse processo foi gradual e envolveu estudo, prática e observação. Com o tempo, ela desenvolveu uma postura mais alinhada com o estilo de interpretação que buscava construir, algo essencial para papéis que exigiam delicadeza emocional. Além da expressão corporal, Demet também passou por treinamentos específicos para aprimorar habilidades técnicas. As aulas de atuação incluíam exercícios de voz, respiração, improvisação e construção de personagem. Essas práticas ajudaram a fortalecer a segurança diante das câmeras e a ampliar sua capacidade de transmitir emoções. Cada nova produção se transformava em uma oportunidade para evoluir e aprofundar seu conhecimento sobre o trabalho de atriz. A transformação visual também fez parte desse processo. Como figura pública, Demet adaptou seu estilo conforme o ritmo da carreira. Isso incluía cuidados com a pele, cabelo, condicionamento físico e escolhas estéticas alinhadas ao tipo de personagem que interpretava. Embora não existam confirmações públicas de procedimentos cirúrgicos, é comum que artistas passem por tratamentos estéticos não invasivos, sessões de cuidados faciais e rotinas de manutenção que ajudam a preservar a imagem exigida pelo ambiente profissional. A imprensa e o público sempre comentaram suas mudanças de visual, desde cortes de cabelo até variações de estilo em eventos e entrevistas. Cada transformação parecia acompanhar um novo momento da carreira, como se a imagem externa refletisse a evolução interna. Mesmo com tantas adaptações, Demet manteve sua identidade visual marcante, reconhecida pela naturalidade e pela expressão vibrante que a caracterizam desde os primeiros trabalhos.
O treinamento físico também continuou presente em sua rotina. A disciplina conquistada na época da dança contribuiu para que Demet mantivesse força, agilidade e postura. Esses elementos foram úteis tanto para cenas mais intensas quanto para papéis que exigiam energia constante. Ao mesmo tempo, ajudavam a equilibrar o cansaço das longas horas de gravação, apoiando sua saúde e seu desempenho. A evolução profissional de Demet é resultado de escolhas conscientes e dedicação contínua. Nada veio ao acaso. Cada detalhe, desde a forma de se posicionar diante das câmeras até o cuidado com a própria imagem, contribuiu para seu crescimento. A metamorfose entre dançarina e atriz principal não foi apenas estética, mas emocional e técnica. Esse processo mostrou sua capacidade de adaptação, sua busca por aperfeiçoamento e sua determinação em construir uma carreira sólida. Todas essas transformações prepararam Demet para enfrentar fases ainda mais profundas de sua vida, marcadas por perdas, mudanças e aprendizados, que moldariam não só sua carreira, mas também sua visão pessoal sobre o mundo. A vida pessoal de Demet Özdemir sempre esteve marcada por mudanças importantes desde a infância. Quando ela tinha 7 anos, seus pais se separaram, e esse acontecimento representou uma perda significativa para uma criança tão jovem. Não foi apenas o fim de uma estrutura familiar, mas também o início de um período de adaptação emocional. A separação dos pais significa, para muitas crianças, a quebra de uma sensação de segurança. No caso de Demet, essa ruptura aconteceu em um momento delicado da infância, deixando marcas que influenciariam etapas futuras de sua vida. A mudança de Izmit para Istambul também trouxe seus impactos. Ao mesmo tempo em que a cidade nova oferecia oportunidades com ligação principalmente ao mundo artístico, para uma criança o processo de deixar o ambiente conhecido é sempre uma espécie de perda. Amigos, rotina e referências precisam ser reconstruídos. Essa mudança, porém, acabou fortalecendo Demet e ajudando a desenvolver sua capacidade de se adaptar a novos cenários, algo que se tornaria fundamental em sua carreira. As histórias familiares da mãe também influenciaram a percepção de Demet sobre rupturas. Sua avó materna pertencia à minoria turca da Bulgária e deixou o país em busca de melhores condições, levando parte da família para a Turquia e depois para a Alemanha. Essa trajetória cheia de deslocamentos e recomeços ajudou a moldar o ambiente emocional em que Demet cresceu. As experiências da família mostravam que perdas e movimentos fazem parte da vida e que, mesmo diante de dificuldades, é possível seguir em frente. Na vida adulta, novas rupturas surgiram. A mais comentada delas aconteceu em 2023, quando o casamento com o cantor e ator August Hancock chegou ao fim. Eles casaram em agosto de 2022, mas a união durou apenas 8 meses, terminando oficialmente em maio de 2023. Embora o divórcio tenha sido tratado com respeito e discrição, não deixou de ser uma transição emocional significativa. Quando um relacionamento importante termina, especialmente sob a atenção pública, o impacto interno costuma ser profundo. Para Demet, esse período exigiu força emocional e reorganização interna. O fim do casamento, apesar de discreto, se tornou um evento amplamente comentado pela mídia. Ainda assim, ela manteve postura equilibrada e evitou alimentar especulações, mostrando maturidade e respeito pela própria privacidade. A forma clara e tranquila como lidou com esse momento evidenciou seu compromisso com o autocuidado e com a preservação de sua identidade pessoal, mesmo sob holofotes constantes. Outro ponto marcante em sua vida emocional é a relação com a família. Mesmo diante de perdas simbólicas, a presença da mãe e dos irmãos sempre foi um alicerce importante. Eles a acompanharam ao longo das mudanças, das conquistas e das decisões difíceis. Esse apoio contínuo ajuda a explicar como Demet conseguiu manter equilíbrio e estabilidade emocional mesmo nos períodos mais turbulentos. As perdas que marcaram sua história não se limitam a acontecimentos extremos, como mortes. Elas aparecem também nas rupturas, nas mudanças inesperadas e nas decisões que obrigam a reconstruir a própria vida. Para Demet, cada perda representou também um aprendizado, um momento de reflexão e uma oportunidade de crescer emocionalmente. Essas experiências contribuíram para moldar não só a artista, conhecida mundialmente, mas também a mulher forte que aprendeu a caminhar entre luzes e sombras, com consciência e coragem. A vida de uma artista em ascensão costuma parecer sempre brilhante aos olhos do público. No entanto,
Por trás do glamour, existe um ritmo emocional complexo, marcado por expectativas, pressões e momentos silenciosos de dúvida. Com Demet Özdemir não foi diferente. Após o enorme sucesso internacional de Erkente Kuş, sua carreira entrou em um ponto em que a visibilidade se tornou intensa e constante. Mesmo com o reconhecimento, essa fase trouxe também períodos de reavaliação e reflexão profunda. Quando uma obra alcança repercussão mundial, o artista frequentemente se vê diante da questão de como dar o próximo passo. A personagem Sanem Aydin foi um marco na carreira de Demet, mas também criou um desafio: superar um papel tão marcante sem ficar presa a ele. Esse processo de transição pode gerar uma sensação de isolamento artístico, uma espécie de silêncio interno que aparece quando se precisa decidir qual será o caminho a seguir. Embora não existam relatos de abandono da mídia ou de crise, é natural que ela tenha vivido momentos de introspecção para reorganizar seus objetivos. A busca por uma nova identidade profissional após um grande sucesso pode gerar pressão invisível. A necessidade de se reinventar, de evitar repetir fórmulas e de surpreender o público, cria uma tensão constante. Em alguns momentos, Demet pode ter se sentido distante das expectativas criadas ao seu redor. Ser admirada por milhões não elimina o sentimento de solidão que surge quando as decisões de carreira precisam ser tomadas com cautela e responsabilidade. Depois de passar anos em ritmo intenso, gravando projetos de grande alcance, é comum que artistas atravessem períodos em que o silêncio se torna necessário. Para Demet, o momento posterior ao auge de Erkente Kuş pode ter sido uma fase de olhar interno, de entender quem ela era além do sucesso imediato. Trabalhar em Dogdu Ev Kadernindir trouxe novos desafios e novas emoções, mas também reforçou essa necessidade de equilíbrio e foco. A fama costuma criar um paradoxo. Quanto mais pessoas acompanham um artista, maior pode ser a sensação de distância. Isso acontece porque a exposição pública mostra apenas uma parte da vida real. Comentários, análises e expectativas externas podem gerar um peso emocional difícil de administrar. Demet, apesar da postura firme e matura que apresenta, também precisou encontrar espaço para respirar e se fortalecer longe das câmeras. Os momentos de incerteza não significam fraqueza, mas sim maturidade. Eles fazem parte do ciclo natural de quem vive de arte, onde cada novo projeto exige entrega emocional e renovação. Demet aprendeu a navegar entre esses períodos com cuidado, mantendo a discrição e evitando transformar suas dúvidas em espetáculo. Essa atitude ajudou a proteger sua saúde emocional e sua liberdade criativa. Mesmo sem declarações públicas sobre crises pessoais, a trajetória mostra que ela soube lidar com os períodos de silêncio como parte do processo de evolução. O equilíbrio entre vida profissional e vida íntima tornou-se essencial para manter sua estabilidade. A reavaliação constante das próprias escolhas também fez parte desse caminho, preparando-a para enfrentar fases ainda mais profundas e transformadoras que marcariam sua jornada pessoal e emocional. A história de Demet Özdemir não é feita apenas de conquistas profissionais e reconhecimento internacional. Por trás da imagem pública de uma artista segura e bem-sucedida, existe uma trajetória marcada por desafios emocionais, medos e momentos que carregam profundos aprendizados. Sua infância, por exemplo, não foi completamente tranquila. Em diferentes entrevistas, Demet mencionou que cresceu em um ambiente familiar rígido, no qual temia a postura severa do pai. Esse contexto formou parte de suas primeiras experiências emocionais, moldando sua sensibilidade e sua busca por autonomia desde muito jovem. A necessidade de trabalhar cedo também influenciou sua percepção sobre responsabilidade e esforço. Ainda adolescente, Demet entrou no mundo da dança para ajudar a família e construir seu próprio caminho. Essa realidade, apesar de desafiadora, fortaleceu sua determinação e ajudou a formar a disciplina que ela levaria para toda a carreira. A dança se tornou não apenas uma paixão, mas também uma ferramenta de sobrevivência emocional e financeira em um momento em que estabilidade era algo incerto. Ao longo da vida profissional, Demet enfrentou outros tipos de pressões. A exposição pública trouxe interpretações equivocadas, rumores e expectativas que nem sempre correspondiam à sua realidade. O público costuma idealizar artistas e esquecer que, atrás das câmeras, existe uma pessoa lidando com sentimentos reais. As especulações sobre sua vida amorosa, especialmente durante os anos de maior popularidade, exigiram dela equilíbrio psicológico para não deixar que comentários externos interferissem em sua autoestima.
A rápida transição da dança para a televisão também gerou desafios internos. Aprender a lidar com horários exaustivos, cenas emotivas e responsabilidades crescentes exigiu força e adaptação constantes. Mesmo assim, Demet encarou cada etapa com dedicação, transformando inseguranças em motivação. O processo de se tornar atriz foi ao mesmo tempo uma construção técnica e um percurso de amadurecimento pessoal. Outro ponto de impacto emocional em sua vida foi o casamento com Auguste Hancock e seu término poucos meses depois. Embora tratado com respeito e discrição, o fim dessa relação demonstrou que o sucesso profissional não protege ninguém das dores íntimas. A experiência trouxe reflexões importantes e exigiu reorganização interna. A forma como Demet lidou com esse período reforça sua capacidade de enfrentar dificuldades sem perder a essência ou desviar de seus valores. Mesmo diante das adversidades, Demet sempre demonstrou resiliência. Em vez de se afastar do trabalho ou permitir que turbulências pessoais guiassem sua trajetória, ela se manteve ativa, buscando novos projetos e desafiando-se artisticamente. Essa postura revela uma força interna construída ao longo de anos de enfrentamento, adaptação e superação. O crescimento humano de Demet está presente em cada fase de sua vida. As experiências difíceis, em vez de enfraquecê-la, ampliaram sua compreensão sobre si mesma e fortaleceram sua capacidade emocional. Ela aprendeu a transformar traumas em aprendizado, desilusões em novos começos e desafios em oportunidades. Assim, Demet segue construindo sua história com autenticidade, mostrando que por trás da artista reconhecida existe uma mulher que cresceu, se reinventou e continua avançando com coragem e determinação. Hoje vamos falar sobre algo que muita gente já imaginava, mas que só agora foi finalmente confirmado. Aos 33 anos, Demet Özdemir decidiu abrir o jogo e revelar aquilo que tantos fãs suspeitavam há muito tempo. Esta revelação está gerando muita conversa e pode mudar a forma como muitos veem sua trajetória. Por isso, antes de começarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos entender o que realmente está por trás desta admissão surpreendente.